Oi, pessoal. Então vamos lá, a parte final da disciplina. Bom, a ditadura foi um governo militar que se iniciou no golpe de 1964 com o ato institucional número 5, o AI-5, onde o executivo passou a concentrar os poderes, consolidando a ditadura militar. Lembra-se que Getúlio Vargas se suicidou em 54, então abriu um buraco no poder e na herança política e uma disputa nesse poder. O Juscelino ganhou a eleição, lembra que eu falei na aula passada. Então, esse governo de JK vai ser lembrado como um governo de grande desenvolvimento, incentivo ao progresso econômico e à industrialização. Quem foi o sucessor de JK foi Jânio Quadros, foi eleito em 1960. Seu governo durou poucos meses e provocou uma grande crise política. Em 61, Carlos Lacerda foi até a TV denunciar um possível golpe que estaria sendo articulado pelo presidente Jânio Quadros. No outro dia, o Jânio renunciou. Na carta, uma carta extremamente famosa, ele dizia que forças terríveis o haviam levado a tomar aquele gesto. Então, João Goulart, o conhecido Jango, assumiu o país, o governo do país de maio de 1961 até 1964. Ele acreditava que só através das reformas de base é que a economia voltaria a crescer e, com isso, as desigualdades sociais diminuiriam. E quais foram as medidas que ele tomou? Foi reforma agrária, tributária, administrativa, bancária e educacional. Já em 1956, a gente percebe um início nos debates entre os defensores da escola pública gratuita e os do ensino privado, do ensino particular. Tivemos o manifesto de 59, que invocou aquele manifesto de 32 da Escola Nova e não foi favorável ao monopólio do ensino pelo Estado. Ele era favorável à existência das duas redes, tanto a pública e particular, tanto a pública quanto a particular, e propunha que as verbas públicas servissem somente à rede pública e que as escolas particulares deveriam se submeter à fiscalização oficial. Tivemos então a LDB de 61, que foi a primeira LDB. Ela garantiu igualdade de tratamento, por parte do poder público para os estabelecimentos oficiais e particulares, o que garantia que as verbas públicas poderiam ir para as redes particulares de ensino em todos os graus, tanto ensino infantil, fundamental, que a gente conhece hoje, ou médio. Então, eu já falei do John Dewey na aula anterior. Na outra aula, eu falei da Maria Montessori. E agora eu vou falar do Paulo Freire, que foi um dos temas dos seminários de vocês. Ele participou e foi fundamental no movimento de cultura popular do Recife, onde foi realizada a experiência de Angicos, onde ele alfabetizou 300 trabalhadores em 45 dias. Em 1962, ele foi criado o Plano Nacional de Educação e o Programa Nacional de Alfabetização pelo Ministério da Educação e Cultura, inspirado nesse método de Paulo Freire. Obviamente que esse programa não seguiu fielmente as ideias de Paulo Freire e acabou sendo um pouco deturpado, tá? O Paulo Freire foi convidado pelo João Goulart para coordenar a campanha nacional de alfabetização. É um programa que durou pouco mais de um ano, quando foram realizados cursos de formação de coordenadores na maior parte das capitais dos estados. Ele é o nosso mais célebre educador brasileiro, tem muitos livros como Pedagogia da Autonomia, Pedagogia do Oprimido, e ele defendia como objetivo da escola ensinar o aluno a ler o mundo para que pudesse transformá-lo. Ficou conhecido mundialmente e a pedagogia de Paulo Freire tornou-se uma pedagogia denominada libertadora,
entre as pedagogias progressistas. Então, como as suas ideias eram muito avançadas para a época e a gente vivia um momento de ditadura militar, ele foi exilado depois do golpe militar. Então, ele passou muito tempo fora do nosso país e as suas principais obras foram escritas durante o exílio. Voltando ao ato institucional número 5, o AI-5, foi um ato que concedeu poder ao presidente da República para intervir tanto nos estados quanto nos municípios, sem respeitar as limitações constitucionais, suspendeu direitos políticos pelo período de 10 anos de qualquer cidadão brasileiro, cassou mandatos, proibiu manifestações populares, suspendeu o direito de habeas corpus, instituiu censura em todos os meios de comunicação. Então, foi a instituição oficial da ditadura no nosso país. Os estudantes começaram a se manifestar, a brigar muito pela abertura de vagas nas universidades públicas, e o governo acabou instituindo vestibulares classificatórios. Ao invés de um ensino reflexivo, foi imposto um ensino tecnicista, né, voltado para a profissionalização dos alunos, para que eles atuassem numa sociedade industrial. As universidades foram estruturadas como empresas, divididas em departamentos e fragmentados esses departamentos. Como eu falei há 2 slides anteriores, eles utilizaram o método Paulo Freire, mas de uma maneira equivocada, tirando o diálogo conscientizador, que era a base do método de Paulo Freire. O resultado foi uma formação de analfabetos funcionais que decoraram palavras e não compreendiam os textos que liam, formados pelo Movimento Brasileiro de Alfabetização, que em teoria seguia as ideias de Paulo Freire, mas que na prática não. Cursos nessa época, como letras e filosofia, não eram cursos principais, eram matérias optativas que não integravam os demais cursos. Em 1971, nós temos a LDB 5692, então 10 anos depois surgiu uma nova LDB. O que ela trouxe de novo? Ela unificou os antigos primário e ginásio, denominado primeiro grau, hoje nós chamamos de ensino fundamental, e o governo tornou o segundo grau profissionalizante, ou chamado ensino médio. Os estudantes poderiam obter um diploma de auxiliar técnico ou de técnico, dependendo da duração do curso. Em 1971, então, essa reforma educacional, ela aumentou o número de matérias obrigatórias em todo o território, sem contar que o ensino religioso passou a ser obrigatório, né? Fica evidente, então, a exclusão de disciplinas como filosofia, psicologia, sociologia, que eram disciplinas que induziam a reflexão no segundo grau, que nós chamamos hoje de ensino médio. Nas instituições onde essas disciplinas aconteciam, as aulas eram observadas pelos militares e qualquer discurso que fosse considerado subversivo, tanto por parte dos professores ou dos alunos, era dada voz de prisão e havia sempre o risco constante de prisões por parte dos militares. Instituiu-se a disciplina Educação Moral e Cívica como uma tentativa de colocar na cabeça dos estudantes, né, esse ideal autoritário e nacionalista da Revolução e o engrandecimento do país e da soberania do regime. Também aconteceu a disciplina chamada OSPB, que era a Organização Social e Política do Brasil, que tinha como finalidade instruir o aluno sobre as organizações políticas do Brasil, mas omitia fatos importantes como, por exemplo, o golpe militar. Essas disciplinas eram uma forma de alienar os estudantes sobre a realidade social que se vivia naquele momento, tá certo? Do ponto de vista filosófico, né, essas reformas nesse período, elas excluíam a educação de todo o sistema político e social do nosso país. O acesso às universidades também era bastante dificultoso, existia uma forma de impedir as matrículas, criando um sistema de contenção através de uma unificação dos vestibulares.
Os professores protestavam, aqueles que protestavam eram castigados com um afastamento, aposentadoria ou até o exílio. Foi o caso de Paulo Freire, Fernando Henrique Cardoso e alguns outros famosos que foram exilados do nosso país. Nessa época, em 1967, 68, surgiu a Tropicália, que era um movimento de manifesto, né, da realidade social, que misturava rock, bossa nova, psicodelia, guitarras elétricas. Os seus grandes expoentes eram Caetano, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gal Costa. As suas composições, elas não estavam voltadas para repudiar o governo, mas também não ofendiam, elas buscavam a liberdade, que era o tema da época, tá? O tropicalismo não fazia críticas nas suas canções, mas a ideia de liberdade era pregada nesse movimento cultural. Alguns deles foram exilados também porque eram considerados subversivos. E a Tropicália acabou sendo reprimida em 1968 pelo governo militar. Aqui uma letra do Chico Buarque de Holanda, depois vocês dão uma lida. A ditadura termina na metade da década de 80. No ano de 83, milhões de brasileiros começaram a ir às ruas pedindo voto direto. Essa campanha teve início num importante comício realizado na Praça da Sé, em São Paulo, e a ditadura termina oficialmente em 1985 com a eleição do presidente Tancredo Neves e seu vice José Sarney. O Tancredo acaba falecendo antes de assumir o seu mandato e o José Sarney assume. Logo em seguida, ele conclui o mandato e depois o presidente Fernando Collor de Mello é eleito pelo voto direto. Então, o Tancredo ele foi eleito pelo voto indireto, mas foi um símbolo das campanhas pelo voto direto. O Fernando Collor de Mello foi acusado de corrupção e foi retirado do poder pelo impeachment, né? O impeachment do Collor de Mello. E depois quem assumiu foi o professor também, Fernando Henrique Cardoso. Ele teve 2 mandatos consecutivos. Depois nós tivemos o Lula, também que governou 2 vezes seguidas, e depois a Dilma Rousseff, que vocês já conhecem essa parte da história. Bom, algumas questões dessa atualidade. O Marco Maciel foi o ministro da Educação do José Sarney. Para o ensino superior, ele trouxe um programa chamado Nova Universidade, que propiciou o aumento de número de universidades no país. Em 88, vocês sabem, foi promulgada a nossa Constituição. Com ela, o nosso sistema educacional passou por um processo de modificação. Então, na Constituição, a educação aparece como um direito social, junto com a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, dentre outros. Ela determina que a educação é um dever da família e da sociedade e do Estado de assegurar a vaga ou o acesso à educação, tá certo? Então, o artigo 208 é muito importante para nós educadores. Ele fala: o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Em consequência, o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade de autoridade competente. O que é direito subjetivo? Significa a possibilidade de cobrar das autoridades públicas a oferta regular ou a ausência da oferta da educação, estando as autoridades sujeitas a sofrer as sanções necessárias. A Constituição determina que, então, tem que se elaborar ou se atualizar a LDB para que se auxiliar nesse campo educacional. A LDB foi proposta, então, a partir daí, em 1988, mas veja, ela só foi aprovada em 1996, quase 10 anos depois. Ela foi concluída no governo de FHC, tá certo? E ela trouxe muitos avanços para a época. Então, na gestão do FHC,
foram criados 3 grandes exames: o SAEB, que é do ensino fundamental, o Enem, do ensino médio, e o Provão, do ensino superior, que hoje se chama ENAD, que é para os concluintes do ensino superior. Foram criados também os parâmetros curriculares nacionais, que vocês vão conhecer daqui para frente, e as diretrizes curriculares para o ensino fundamental e o ensino médio. E se estabeleceu que todos os professores na educação básica deveriam ter um ensino superior. A LDB de 96 é a Lei 9394/96, tem diversos artigos importantes que vocês vão conhecer ao longo do curso. Então, ela fala do direito à educação, tá certo? É importantíssimo que vocês leiam essa legislação. O PNE, o Plano Nacional de Educação, é um documento que propicia visualizar a realidade do ensino brasileiro, estabelece prioridades para que as intervenções sejam feitas, para que a gente vá na causa e resolva os problemas das desigualdades de condições no ensino brasileiro, desde a educação infantil até o ensino superior. Bom, o governo Lula foi importante por quê? Porque ele se atentou às classes populares, substituiu o Provão pelo ENAD, o ENAD eu já expliquei para vocês o que é, trouxe o ProUni, que é o Programa Universidade para Todos, que concede bolsas de estudo integrais e parciais a estudantes de baixa renda, possibilitando maior acesso às universidades, trouxe o FIES, Programa de Financiamento Estudantil, que também financia com bolsas parciais, né, os alunos nos cursos de graduação. E aí tivemos a questão da Dilma, do Michel Temer, que é um governo de transição, que não diz muito bem ainda para o que veio e a gente não consegue perceber ainda muita coisa na educação. O Michel Temer trouxe a Base Nacional Comum Curricular, que foi muito discutida e que será aplicada, né? E como que será daqui para frente. Vocês que vão escrever essa parte da história. Então, nós vimos desde a antiguidade até os dias atuais e espero que tudo que nós vimos sirva de reflexão para vocês, enquanto futuros educadores que serão, para que vocês possam modificar o que consideram errado e valorizar o que vocês consideram que já deu certo, tá bom? Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.